Olá, eu sou Adriana Figueiredo. Agora venho convidar você para o nosso curso ICMS Rio, né? Eu já tinha esse curso aqui no Silvio Santos, mas agora eu atualizei. Então, temos aí questões novas da Fundação Carlos Chagas. O curso está maior, está com mais questões, né? Atendendo aí a pedidos. Então, aproveite o curso. Veja, esse curso substitui o anterior e está bem atualizado. Vantagem de se trabalhar a Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas é uma banca clássica, então ela tem a vantagem de preparar para qualquer concurso. Nós temos aí, então, hoje um planejamento de um curso de 20 horas, que na verdade é um curso que vai preparar você para qualquer guerra. Quer dizer, hoje você está fazendo ICMS, amanhã você troca a banca e, enfim, resolve fazer outro concurso. De qualquer forma, a Fundação Carlos Chagas é uma banca ótima porque ela consegue, ela tem enunciados clássicos, ela tem uma abordagem bem genérica e ela prepara você para qualquer banca. Então, assim, é muito bom fazer um curso da FCC. Além disso, vamos aqui, como eu disse, revisar a teoria. É momento, portanto, de você organizar os seus conceitos, organizar tudo que você estudou, chamar o feito à ordem, né? E, enfim, aí acho que isso é essencial para qualquer prova. Então, vamos juntos? Veja, você vai ver aí, a minha metodologia para cada tópico, eu reviso. Depois, dependendo da complexidade do assunto, eu trago ainda mais frases de fixação. Eu trabalho mais frases que eu retiro de provas de concursos públicos e monto um material só para você fixar, para eu organizar os conceitos e depois entramos com as questões, tá? Além disso, ao resolver as questões, eu vou ter sempre o cuidado de explicar cada alternativa, então não vou só dizer por que a resposta foi a letra D, por exemplo, eu vou explicar por que não foi a A, por que não foi a B e tudo mais. Acho que isso é essencial para que você não fique aí com nenhuma dúvida, tá? Prometo que vou com calma aqui, né? Mas vou, sim, com a objetividade que é necessária para você que vai fazer um concurso de um nível tão alto como esse, né? Para você que vem estudando tantas matérias, você precisa de uma abordagem objetiva, de uma abordagem voltada, bem específica para o seu concurso, tá? E é isso que eu prometo a você. Então, vamos começar o nosso curso? Vamos lá? Esse é o nosso programa do curso. Então, o que nós vamos estudar juntos? Vamos começar por pronomes, coesão e coerência, né? Em coesão e coerência, vamos trabalhar a correlação entre as ideias no texto. É aquilo que os pronomes fazem, né? De conectar, de relacionar as informações do texto. Começamos com esse assunto. Depois vamos a preposições e conjunções. Em preposições e conjunções, vamos estudar os valores semânticos dos conectores. É nesse tópico que vamos rever as relações de causa e efeito, os valores de concessão, condição, finalidade, enfim, aquelas questões clássicas em que as bancas perguntam o valor de cada ideia, o valor de cada informação, a ideia que cada trecho traz dentro do texto. Esse tópico aí não é muito de decoreba, não, é raciocínio, você vai ver, isso vai ser muito bom. Depois, na sequência, vamos com as relações de causa e efeito no texto, causa e consequência. Entramos com concordância verbal, que é patrimônio, né? Cai em tudo que é prova, e a Fundação Carlos Chagas, então, adora. Regência crase, análise sintática, vozes verbais, pontuação, que é excelente não só para que você resolva as questões, mas para fazer redação, né? Patrimônio para redação. Conjugação e semântica verbal, vamos estudar verbos, né? Teremos aí um tópico só dedicado a verbos, bastantes questões. Depois, reescritura de frases, né? Reescritura de frases são as questões do momento em que a banca, nesse caso vamos trabalhar a FCC, a banca retira um trecho do texto e pede que você que você assinale, que você o reescreva, que você assinale a alternativa, que mantenha o sentido original, mas que também mantenha a frase correta. São as reescrituras de frases com correção e sentido. Né? Isso são as questões do momento em que, se o candidato não tiver celeridade, não estiver habituado a esse tipo de questão, ele pode perder muito tempo. Vamos treinar bastante. Vamos trabalhar aquelas questões de redação clara e correta, né, em que a banca pede que você marque a mais clara, a mais correta. Também é preciso ter experiência para resolver com rapidez esse tipo de questão. E vou fechar com uma miscelânea das questões do momento, as questões atuais, né?
peguei muita prova de 2014, questões que trabalham tudo ao mesmo tempo, né? Esse é o estilo da Fundação Carlos Chagas, atual. Ela gosta de, na letra A, trabalhar concordância verbal, na letra B, trabalhar pontuação, na letra C, interpretação de textos. Enfim, ela vai mudando de assunto a cada alternativa, testando aí a sua experiência, né? A sua rapidez de raciocínio. Vou fechar o curso com essas questões. Por isso, muito bom termos aí 20 horas, porque é o tempo exato para fazermos uma revisão, para trabalharmos as questões por assunto e no final juntarmos tudo. E aí sim, o final vem revisando tudo que vimos. Prometo, vai ser muito bom para você. Tá? Agora vamos juntos, vamos lá. Em relação à teoria, se você me perguntar, Adriana, quais são os tópicos da teoria que você acha que eu devo revisar para a minha prova? Não se preocupe, eu já estou fazendo isso com você, eles estão aí. Então, quando organizei o programa, organizei exatamente com esse objetivo, que é o objetivo de filtrar aquilo que seria importante. Então, é só você agora caminhar junto comigo, tá bom? Vamos começar? Pronome, vamos juntos, vamos lá. Pronomes pessoais, vamos relembrar. Pronomes pessoais são aqueles que se referem à pessoa do discurso, por isso são chamados de pessoais. Classificam-se em retos e oblíquos. Morfossintaxe dos pronomes pessoais retos e oblíquos. Os pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, normalmente funcionam como sujeito. Então é importante você entender que o pronome reto normalmente é sujeito. Quando se fala normalmente, é que se diz aí, na maioria das vezes, é claro que eventualmente ele pode ter outra função. Então normalmente ele é sujeito, mas ele pode ter a função aí de predicativo do sujeito em determinadas frases. Isso não é comum. O mais comum é o que você vai ver agora e é o que você vai ver nas suas questões. Então é estilo da banca pedir só isso que eu coloquei aqui para você. Vamos ver como a banca trabalha isso? Vamos ver frases? Vamos lá. Pronome reto funciona como sujeito. No primeiro exemplo, elas não exercem profissão alguma. Observe o pronome aqui, está funcionando como sujeito do verbo exercer. Atenção à segunda frase, já não é uma frase tão simples. Observe que ela está fora da ordem direta. Observe que o sujeito está posposto, né? Então, quando eu digo surgiu ele do nada, observe. Quando você pergunta pelo sujeito, o sujeito vem. Você pergunta, quem é que surgiu? Ele surgiu. Então, tome o cuidado de saber perguntar pelo sujeito, é o que eu sempre digo, não é? É importante que o aluno saiba perguntar pelo sujeito. Como perguntar pelo sujeito? Você vai ao verbo e pergunta a ele, quem é que surgiu? Ou o que é que surgiu? Porque se você souber perguntar pelo sujeito, a resposta vai vir facilmente. Então, ao perguntar quem é que surgiu do nada, rapidamente vem a resposta, ele surgiu do nada. Então veja, o sujeito neste caso está posposto ao verbo. Surgiu ele do nada, ele surgiu do nada. Sujeito posposto. No terceiro exemplo, temos aí um sujeito de um verbo no infinitivo. Isso é para você perceber que infinitivo também tem sujeito, né? Chegou a hora de ele decidir. Quem é que vai decidir? Ele decidir a sua vida. Em todos os casos, nós temos pronomes retos funcionando como sujeito. Então é importante você entender que a sintaxe do pronome reto, né? Por que o pronome reto é chamado assim, reto? Porque ele, em relação ao verbo, ele ocupa uma posição vertical. Ele se localiza verticalmente em relação ao verbo, ele se posiciona verticalmente. O pronome reto normalmente é sujeito do verbo, por isso é reto. Ele está na vertical, ele é sujeito do verbo, tá bom? Foi o que você viu nesses exemplos. Agora vamos ver os oblíquos. Os oblíquos, eles são chamados assim, oblíquos. Por quê? Porque, diferentemente dos retos, que funcionam normalmente como sujeitos, que se posicionam verticalmente em relação ao verbo, os oblíquos, o nome já diz, né? Posição oblíqua, eles se localizam para lá do verbo, né? Para o lado de lá. Então, eles funcionam como complementos do verbo. Vamos a eles? Vamos lá? Dentro dessa terminologia, oblíquos, você tem os átonos, que são aqueles que mais caem em prova,
me, te, se, o, a, lhe, nos, vos. E os tônicos, veja, a diferença básica entre eles é que os átonos são aqueles de pronúncia fraca. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos são átonos, tem pronúncia fraca. Já os tônicos são aqueles de pronúncia forte. Mim, comigo, ti, contigo, por isso são chamados assim. Agora, é importante você entender que os tônicos, eles virão, isso vale a pena anotar aí, os tônicos virão sempre preposicionados, sempre. Então, os pronomes oblíquos tônicos sempre na frase com preposição. Então, esses pronomes mim, comigo, ó, comigo já vem com preposição, né? Porque comigo é com, mas mim, comigo. Ti, contigo, si, consigo, etc., sempre preposicionados. Bom, todos eles, tanto os átonos quanto os tônicos, eles têm algo em comum, né? Eles têm uma característica que os une. Eles são complementos. Então, veja, enquanto os retos são sujeitos, os tônicos são complementos. Ficou claro? Tônicos ou átonos. Então, assim, retos, sempre sujeitos. Os oblíquos, tônicos ou átonos, complementos. Agora, dentro dessa história de complemento, vamos rever, vamos aos exemplos, vamos lá? Eles podem ser objeto direto, viu na rua. Lembrando que o objeto direto é o complemento sem preposição do verbo. Objeto indireto, que é aquele complemento com preposição do verbo. Veja, no primeiro caso, o verbo não pede preposição. Quem vê, vê alguém. No segundo caso, o verbo pede preposição. Quem responde, responde a alguém. E nessa terminologia de complementos, os pronomes oblíquos também podem ser complementos nominais. Se você perceber na terceira frase, esse lhe está atuando como o complemento do confortável. É como se você dissesse assim, volte para a frase comigo. A situação lhe era confortável. É como se você dissesse, era confortável a ele. Observe que esse a ele, esse lhe, esse pronome, ele completa o sentido de um adjetivo. Confortável é adjetivo, né? E é exatamente por isso que ele é complemento nominal. Bom, na prática, o que você precisa saber? Você precisa saber que, enquanto os pronomes retos funcionam como sujeitos, os pronomes oblíquos funcionam como complementos. Complemento, tanto do verbo quanto do nome. Então, eles podem ser objetos diretos, objetos indiretos, complementos nominais. Ficou claro? Agora veja, vamos lá. Importante. Isso aqui você vai ter que saber para resolver algumas questões. Em algumas questões, você vai ver que a banca vai trabalhar as contrações do verbo com o pronome. Toda vez que o pronome vem enclítico ao verbo, vem após o verbo, vem unido ao verbo, por meio do hífen, pode haver determinadas contrações. Como assim? Vamos ver, vamos lá. Importante. Quando os verbos terminarem em RSZ, então essa é a primeira hipótese, e os pronomes pedidos são o a ou as. Atenção, somente com esses pronomes pedidos, ou seja, somente quando vierem esses pronomes. Quando vierem outros pronomes, lhe, me, vos, não vai haver nenhuma alteração. Só haverá alteração na hipótese em que vier um desses pronomes, o a ou as. Veja, primeiro caso, o verbo termina em RSZ. Se o verbo termina em RSZ e o pronome que vem é um desses, o que vai acontecer? Cai o R, cai o S, cai o Z, acrescenta-se o L. E aí o que você vai ter? Lo, lá, los, las. Veja, vamos parar aqui e vamos ver o exemplo. Eu tenho comprar mais o pronome as. Vai haver a contração. O verbo termina em R. Cai o R, acrescenta-se L. Comprar las.
expusemos, veja, o verbo termina em S. O pronome que vem é a. Cai o S do verbo, acrescenta-se o L. Expusemos lá. Entendeu? Então, repito, essa é a primeira hipótese. São duas hipóteses. Somente em dois casos haverá alterações fonéticas. O primeiro caso você já viu, verbo terminado em RSZ. Agora vamos ao segundo caso. Quando os verbos terminarem em som nasal, então veja, o verbo termina em som nasal. Como assim som nasal? M ou tio. Aí, se vier um desses pronomes, repito, é somente na hipótese de vir um dos pronomes, ou a ou as. Se vier o pronome lhe, se vier o pronome vos, não vai acontecer nada. Mas se vier um desses pronomes, ou a ou as, o que vai acontecer? Acrescenta-se o N. Aí o que você vai ter? No, na, nos, nas. Vamos lá. Exemplos. Bom, nesse exemplo aqui, o verbo terminava em Z, caiu o Z, acrescentou-se o L. Agora vamos ver o último exemplo. O verbo termina em M, ou seja, em som nasal. Na sequência vem o pronome o. Veja, não cai nada, você só vai acrescentar o N. Trouxeram no. Tá bom? Então, como eu disse a você, se fosse outro pronome, se eu dissesse assim, ó, trouxeram mais lhe, se na sequência do verbo viesse o pronome lhe, aí não haveria alteração fonética nenhuma. Seria trouxeram lhe. Entendeu? Agora, quando é um desses pronomes, trouxeram mais a. Aí sim, aí você vai fazer uma alteração fonética, que é o acréscimo de um N, tá bom? Agora, na prática isso é importante por quê? Primeiro, para você entender que aqui, nesse caso, o pronome que nós temos não é na, é a. O pronome é a, não é na, tá bom? Então, se a banca perguntar se o pronome é na, não existe o pronome na, o pronome é a. Esse N é uma alteração fonética, é uma acomodação fonética só. Tá? Tudo bem. E é importante, portanto, você saber que isso estará certo, porque às vezes você olha e algumas uniões ficam feias, por exemplo, felos, filos, não é? Você olha para a frase felos, filos, isso é feio, não é? Não soa bem, mas está correto, por quê? Porque é resultado de uma contração de um verbo com pronome. Tudo bem? Bom, então o que você está estudando? Você está estudando uso, emprego dos pronomes pessoais. Para que você está estudando isso? Você está estudando para trabalhar aquelas questões em que a banca vai sublinhar expressões do texto e pedir que você as substitua por pronomes. Ela vai trazer frases do texto, frases grandes, expressões complexas e vai pedir que você as substitua por pronomes. Como saber que pronome usar, né? Então, na hora de escolher entre as opções que a banca oferecer, você terá que pensar assim: se é sujeito ou se é complemento. Se for sujeito, você vai usar pronome reto para substituir a expressão. Se a expressão for complemento, você vai usar pronome oblíquo. É por aí que vai o seu raciocínio. Agora, olha o que eu fiz para você. Eu fiz um esquema que vai ajudar a resolver essas questões. Vai fazer com que você pense de uma maneira mais ágil. Então, veja, a banca oferece uma expressão do texto grifada e pede que você a substitua por pronome. Então, ela quer que a expressão seja substituída por um pronome. Como raciocinar? Você vai pensar de forma rápida, vai perguntar a frase se aquela expressão é sujeito ou se ela é complemento. Se ela for sujeito, você não terá problema. De imediato, você vai usar um pronome reto, porque você sabe que é o pronome reto que substitui sujeito. Se a expressão for complemento, aí você vai usar pronome oblíquo. Agora, vamos um pouquinho além. Na hora de usar um pronome oblíquo, você sabe, você tem uma lista extensa de pronomes oblíquos, é preciso saber qual pronome usar.
Então agora eu vou mostrar a você o que eu ainda não havia falado. Vamos lá. Se a expressão a ser substituída vier sem preposição, aí você vai usar um desses pronomes, ou a ou as. Se a expressão a ser substituída vier com preposição, você vai usar um desses pronomes, lhe, lhes. Então veja, o a, os, as são pronomes que só substituem expressões sem preposição. Lhe e lhes são pronomes que só substituem expressão com preposição. Ficou claro? Eu coloquei ali, sem preposição, objeto direto, para você lembrar que o objeto direto é o complemento do verbo sem preposição. Já com preposição é o objeto indireto, que é aquele complemento preposicionado do verbo. Agora, vamos lá. Quando é que você vai poder usar um pronome tônico? Ele, ela, somente se vier preposicionado. Então, lembra o que nós vimos? Que os tônicos são sempre preposicionados? Então, na hora da questão, se a expressão for preposicionada, você terá duas opções, portanto. Você poderá usar o pronome lhe, lhes, ou poderá usar um tônico preposicionado a ele, a ela. Vamos ver isso na prática? Vou mostrar a você. Vamos lá. Eu trouxe, então, frases para fixarmos esses conceitos que vimos agora, todas retiradas de provas. Então, você vai ver que à medida que formos resolvendo, vai aumentando a complexidade. As frases vão ficando mais difíceis para você ver como é que a sua banca vai trabalhar esse tipo de questão. Vamos lá. Substitua os termos sublinhados pelos pronomes pessoais adequados. Lembre-se, o pronome reto substitui sujeito, já o oblíquo substitui complemento. 1. Entregou os documentos necessários? Veja, aqui quem entrega, entrega alguma coisa. Tudo isso é o objeto direto. Na hora de substituir o objeto direto, sabemos que devemos usar o a ou as. O núcleo do objeto direto é documentos, é um substantivo no masculino plural. Então, você vai usar o pronome os. Entregou os. Frase número 2. Continuam as acusações ao judiciário. Observe que essa frase está fora da ordem. Foi aquilo que eu disse a você. Habitue-se a olhar para o verbo e a perguntar pelo sujeito. Então, você vai perguntar assim, o que é que continua? Então, veja, olhe para o verbo e pergunte, quem é que continua? O que é que continua? Aí a resposta vem. As acusações ao judiciário continuam. Tudo isso é o sujeito. As acusações continuam. Trata-se, portanto, cuidado, de um sujeito posposto, um sujeito que vem depois do verbo. Ora, esse sujeito posposto pode enganar, ele pode parecer objeto. Como não confundi-lo com objeto? Perguntando pelo sujeito. Então, vou repetir. Quem olha assim, pensa, o que soa melhor? Continuam nas. Continuam nas soa melhor. Só que quem pergunta pelo sujeito não cai nas armadilhas da banca. Então, você vai perguntar, o que é que continua? As acusações continuam. Elas continuam. Sujeito. A ordem em que você vai colocar essa frase não importa. Então, você pode dizer, elas continuam ou continuam elas, tá? Não há uma ordem determinada para isso. Número 3. Os processos muito demorados constituem afastamento da regra geral. Quem constitui, constitui alguma coisa. Veja, sujeito já está aqui. Isso aqui é o sujeito, não é? Então, vai. Isso aqui, portanto, é o objeto direto. É complemento sem preposição. O núcleo desse objeto direto é o substantivo afastamento, por isso o pronome a ser usado é o. Como o verbo termina em M, constituem no. 4. De seu esforço e força de vontade emergem os trabalhadores. Veja, essa frase também está fora da ordem.
Olhe para a frase, vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. Vamos lá? Vá ao verbo e pergunte. Quem é que emerge? Os trabalhadores emergem. Ora, organizando a frase, eu vejo que ela estava fora de ordem. Os trabalhadores emergem de seu esforço e força de vontade. Os trabalhadores é sujeito, eles. Número 5. Pagaram ao funcionário as suas férias? Veja, aqui quem paga, paga alguma coisa a alguém. Ora, trata-se de um objeto com preposição, um objeto indireto, que eu disse a você. Temos aqui duas opções. Podemos usar o lhe, pagaram-lhe. Aí eu estaria usando um pronome oblíquo átono, lhe. Posso também usar um tônico, desde que preposicionado, pagaram a ele. Então eu tenho duas opções. Eu posso usar um átono, lhe, e posso usar um tônico preposicionado, pagaram a ele. Ficou claro? Então as duas aí, sem gerar alteração semântica ou erro gramatical. Encontrou um grupo de desconhecidos. Aqui, quem encontra, encontra alguém, encontra alguma coisa. Objeto direto. O núcleo é grupo, o. Encontrou o. Basta colocar o hífen e o o. 7. Pusemos o livro na estante. Aqui, quem põe, põe alguma coisa. Pusemos o que? O livro. Objeto direto. Observe que o verbo termina em S. Cai o S do verbo, acrescenta-se o L. Pusemo-lo. E a frase 8. Brotam as flores por toda parte. Veja, observe que ela está fora da ordem quando você a organiza, quando você pergunta ao verbo pelo sujeito, você vai ao verbo e pergunta, o que é que brota? Quem é que brota? De imediato vem a resposta, as flores brotam. As flores é sujeito, essa frase estava fora da ordem, na ordem fica as flores brotam por toda parte. Sujeito, portanto, o pronome a ser usado é elas. Tudo bem? Então veja, no próximo bloco vamos continuar aí revisando pronomes. Continue ligado aqui no Silvio Sandy.